dia a todos. Eu tenho a apresentação, como eu falei no outro dia, que era já prevista para completar hoje, né? Eu tinha feito em 25 minutos, achei que ia ter mais 15, aí acabei pensando em umas outras coisas para completar, mas agora diminuiu para 30, então eu vou ter que correr um pouco aqui, mas é só para algumas coisas que foram faladas nesses dias, que eu acho que era importante a gente, tudo dentro do tema, saúde, do tema, o que os Mahatmas esperam de nós, né? Então, outro dia eu falei sobre que a doutrina secreta era 1/21, né, do material todo que existe, né, que é a literatura que os mestres estudam, né? Então aqui a gente está vendo que são os livros de Kyuté que foram mencionados por alguém aqui, né? Então são 35 volumes exotéricos, né, populares, e 7 volumes secretos, esotéricos, e mais 14 volumes de comentários sobre esses 7 secretos, tá? Então, os 21 são esses aqui que eu falei, tá? 7 secretos mais 14 de comentários. E o livro de Dzyan, que foi o que originou a doutrina secreta, é o primeiro desses 14. Então, por isso são 14 avos desses comentários sobre os outros, tá? Então, a gente estudando a doutrina está botando o pé nesse caminho todo aí dos 21 volumes, tá? Só existe disponível a doutrina, é claro, né? Então, isso aqui são só ilustrações, não são os livros de Kyuté, tá? São ilustrações didáticas aqui. Então, o livro de Dzyan originou a doutrina secreta. Ponto 1. O ponto 2. Vamos aqui no... Onde é que eu botei isso? 82. Outro ponto que foi falado aqui, que eu queria... Isso aqui é uma outra apresentação, tá, pessoal? Não era de hoje, não. Eu trouxe aqui porque foi falado sobre a dificuldade de estudar a doutrina. Então eu tinha uma transparência exatamente sobre isso, né? É muito difícil estudar a doutrina secreta. Então a gente já viu que vão ter 21 passos para a gente dar. A doutrina é o primeiro, tá? E a Blavatsky responde sobre isso, tá? Se meu trabalho nessa época de pressupostos materialistas e de iconoclastia universal muito prematuro para as massas dos profanos, tanto pior para aquelas massas. Blavatsky não são as palavras dela, tá? Iconoclastia, né, é um movimento político-religioso contra a veneração de ícones e imagens religiosas. Aí ela continua, né? Isso está no Collected Writings, que ainda não tem tradução, tá? Mas esse trabalho, né, da doutrina, de escrever a doutrina secreta, que, como a gente viu, é uma obra a 6 mãos entre os mestres Mori, mestre Kuthumi e Blavatsky, não é muito prematuro para os estudantes sérios de teosofia, exceto talvez para aqueles que tinham a esperança de que um tratado sobre essas intrincadas correspondências que existem entre as religiões e filosofias, está ali o nosso segundo objetivo, né? Estudar religiões e filosofias, tudo comparado. Então, essas intrincadas correspondências que existem entre religiões e filosofias quase esquecidas do passado e as dos dias de hoje, poderia ser tão simples como uma novela seriada vendida em bancas de jornais. E ela continua. Compreender mesmo um sistema filosófico de cada vez, seja o de Kant, ou de Herbert Spencer, ou de Spinoza, ou de Hartmann, exige mais do que um estudo de vários anos. Então é demorado mesmo, já sabiam disso, mas a proposta é essa, tá? É que a gente aprenda isso. Não é por isso lógico que uma obra que compara várias dezenas de filosofias e mais de meia dúzia de religiões mundiais, sendo um trabalho que precisa desvendar as raízes, com as maiores precauções, que é aquilo que o Marcos colocou, para não abrir de mais nem de menos, né? Tem que ter aquele grau preciso do que foi permitido ser divulgado, né? Uma vez que esse trabalho só pode sugerir o segredo das flores aqui e ali, não pode ser compreendido em uma primeira leitura, nem mesmo depois de várias, a não ser que o leitor elabore para si mesmo um sistema para isso.
Então a gente tem que ter esse sistema para estudar, tá? Como que a gente vai estudar isso tudo aí? O sistema, cada um desenvolve. Eu desenvolvi um método de fazer pesquisa em cima da obra toda lá num CD, até posso passar para vocês depois. Mas é possível, tá? Então, já estava prevista essa complexidade toda. Mas o importante, o segundo objetivo ali, estudo comparado de religiões, filosofias e ciências, já foi feito para a gente na doutrina secreta. A gente não precisa sair vasculhando todas as obras. Eles fizeram isso para nós, os mestres. A gente entendendo aí, a gente já está estudando aqui dezenas de filosofias e meia dezena de religiões mundiais numa obra só. Bom, esse foi o fecho em cima do que eu ouvi falar sobre a dificuldade de estudar, né? Então eu pensei também em fazer esse gráfico aqui. Hoje eu acordei com essa ideia de manhã de fazer 4 etapas aqui que a gente teria, tá? Aqui a gente tem os graus de dificuldade, crescente, e aqui uma linha do tempo. E aí eu fiquei pensando sobre quais são esses 4 graus aqui, tá? Então, na primeira etapa aqui, a gente teria estudo da literatura teosófica fácil, vamos chamar assim. Segunda etapa, estudo da literatura teosófica planejada pelos Mahatmas, que foi aquela que na minha opinião, as cartas, a doutrina e Isis, né? O terceiro degrau seria o início do discipulado, que a gente falou ontem bastante sobre ele, né? E a quarta etapa seria o acesso às verdades absolutas. Então eu entendo que a sociedade teosófica fica nesses 2 etapas iniciais aqui, que são os estudos. A partir do terceiro, que é o início do discipulado, e o acesso às verdades absolutas, que a gente vai ver o conceito aqui hoje na apresentação, já é sob a orientação dos mestres, tá? Então aí a sociedade teosófica já fez o seu papel de levar você até esse, chamaria isso aqui do vestibular. Daqui você começa a sua graduação até a pós-graduação lá, tá? Bom, essa é a minha visão sobre esse assunto.